Bom, pessoal, mais um vídeo aqui a respeito de coleções. Hoje eu não vou falar sobre coleções de filmes, DVDs, Blu-rays, VHS. Eu vou falar da minha coleção de Tazos. Tazos, cards, cartas holográficas, enfim, todos os brindes que vinham nos biscoitos da Elma Chips nos anos 90, início dos anos 2000. Era uma febre, né? Era uma febre e eu me lembro com muito carinho dessa época, né, que a gente comprava os biscoitos única e exclusivamente pelo uso dos Tazos, né? Muitas vezes até tirava os Tazos e guardava o biscoito para ser consumido, né, posteriormente. Então eu vou estar mostrando aqui o que eu tenho da coleção, começando, claro, com esse aqui que tinha até o fichário na época, a nova mania da Elma Chips, a Tazomania. Eu me lembro muito bem do comercial disso aqui. Isso aqui foi em 1997, né? Era uma promoção maravilhosa, os biscoitos vinham com esses Tazos. Foi uma febre absurda nas escolas, né? Era muito bom. E o meu tá completinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui vinham algumas informações, a forma de como era jogado. Tinha essa forma batendo os Tazos. Era muito legal isso aqui, cara. É uma nostalgia absurda que eu sinto olhando para esse fichário aqui, para essas informações. Aqui algumas informações, tá, uma chips, que os personagens, né, nessa época aqui, Looney Tunes era o auge absoluto dos desenhos, né? Era muito bom mesmo. Aqui um joguinho de palavras cruzadas e tal, que eu não fiz, né? Deixei em branco. Tinha esses acessórios também, o tapetazo, os porta-tazos e o master tazo. Aqui não mostra a pistola que atirava os Tazos, que era uma das que eu tive, né? Eu tive uma roxa, mas não guardei comigo, né? Infelizmente se perdeu. Eram muitos anos. Gente, isso aqui é de 1997. 97 para cá já são, sei lá quantos anos, 20 anos. 30 anos, na verdade, né? 20 anos. A gente vai ficando velho, a gente meio que se perde no tempo, né? São 30 anos. Então é muito tempo que isso aqui está sobrevivendo aí no tempo. E os Tazos eram magníficos. Olha isso aqui, cara. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí as ilustrações. É muita nostalgia, né? Isso aqui vinha no biscoito quando a gente achava que a gente não tinha. Era uma alegria muito grande mesmo. Esse último aqui para mim é muito nostálgico. Eu gostava muito desse desenho aqui, que era o coiote tentando pegar as ovelhas, né? E esse cachorro era o protetor das ovelhas. E a parte de trás vinha aqui um sistema de pontuação, né? Bem legal, bem legal. E aqui era um esboço, né, dos personagens que vinham no Tazo. Era muito bem feito. Realmente a Elma Chips caprichava demais. Por isso que o colecionismo da Elma Chips é tão cultuado, né, até hoje. Aqui, ó, esse Tazo também para mim é muito nostálgico. Esse episódio do touro, da tourada, né? Esse também. É uma nostalgia tremenda vendo essas imagens aqui. Pepe Le Pew, Frajola e Piu Piu, o Taz. Olha que legal. Muito legal, né? De novo, aqui a parte de trás. Aqui os esboços. Aqui mais imagens. Papaléguas. Eu gostava muito do desenho do Papaléguas e do Coiote. A gambazinha que o Pepe Le Pew era apaixonado. Ela vivia correndo dele.
Ó, esse aqui são azuis atrás. E tem os nomes dos personagens, ó. Ligeirinho, Piu-Piu, Papaléguas, Frajola, Hortelino, Eufrazino. Muito legal. Mais algumas informações, né, pulando aqui para a última parte desses Tazos dos Looney Tunes. Aqueles são naquele cenário, né, que era no fim dos episódios, que o Gaguinho normalmente falava: isso é tudo, pessoal. Muito legal, aqui a turma toda reunida. E o fundo desses aqui é verde. Esboço. Aí lançaram os Animaniacs depois, né? Deixa eu pegar aqui o dos Animaniacs. Que o dos Animaniacs, o meu não é preso no fichário. Esse aqui que era uns Arma e Voa. Que era uma coisa incrível, né? A gente ter esses Tazos que arma e voa. Aqui tem até explicando como é que fazia. Isso aqui na hora do recreio era uma festa total. Vou passar aqui para vocês verem. Ó. Uma mão só é meio complicado de mostrar, mas vou tentando aqui. Aqui algumas informações. E olha só os desenhos, cara, era muito bonito. E os Animaniacs nessa época era uma febre também, né? Passava direto na televisão. Era muito bom. Aqui a parte de trás dos Tazos eram assim, era o esboço também. Continuava, aqui tinha umas brincadeiras bem legais, mais Tazos aqui. Vou passar um pouco mais rápido, que a parte de trás era azul. Deixa eu mudar de página aqui. Mais uma brincadeira. E a última página dos Tazos dos Animaniacs. Bem bacana, né? E esse daqui, o fundo era verde. Aqui por último, uma brincadeira. Então esse aqui tá solto, mas foi a segunda coleção também de 97. Também no ano de 97 vieram os Tiny Toon Magic Tazos. Tiny Toon também era um desenho maravilhoso que eu assistia e que passava no SBT e tinha também o jogo do Mega Drive. Tiny Toon que eu joguei demais, então marcou demais. E esses eram holográficos, né? Não sei se dá pra ver legal aí, mas eles mudavam, ó. Eles mudavam os personagens do Tazo conforme mexia. Por isso que o nome era Magic Tazo. Esse aqui são 100, acho que é a maior coleção. Essa dos Tiny Toon, que são 100 Tazos. Bem legal, né? Aqui o fundo roxo. Aqui, ó, todos completinhos. Bem bacana. Aqui. Aqui é a última página dos Magic Tazos do Tiny Toon. Isso aqui marcou uma geração inteira. Muito legal, né? Deixa eu voltar para cá. Aguardar direitinho. Porque os papéis, né, são 30 anos. Esses papéis estão aqui, então a qualidade já não é mais a mesma de outrora, né? Então tem que manter com bastante cuidado para não haver rasgos e tal. Bom, esse foi o Tazo Mania. Logo depois desses aqui, vieram esses. Na verdade, esse fichário não é oficial da Elma Chips, tá? Eu comprei ele depois, né, para organizar melhor. E a coleção em questão era essa, né, as super cartas Pokémon, que vieram em 1999. Cara, isso aqui, Pokémon nessa época era uma febre absurda.
A gente ia pra escola, o assunto era Pokémon. Não tinha outro assunto, eram esses bichinhos aqui. Né? Bulbasauro, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle e Blastoise, Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna, Beedrill, Ekans, Arbok, Pikachu, Zubat e Golbat. Então, isso aqui foi uma febre absurda. E esse aqui tinha esses poderes aqui na parte de trás, a força, ataque, defesa, agilidade. Então a gente podia brincar com os poderes também, que era muito legal, cara, muito legal. Só de lembrar dessa época me dá uma nostalgia muito grande, uma saudade, sabe? Do que a gente não pode mais viver. Enfim, que Meow, Persian, Psyduck, Golduck, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, o Abra, o Kadabra, o Alakazam, o Geodude, o Graveler, o Golem, a Ponyta, que era uma das minhas preferidas, a Rapidash também, sensacional, o Gastly, o Haunter, o Gengar, o Horsea e o Sidra. Aí aqui também a mesma coisa, ó, com os poderes, é bem bacana mesmo. Cada personagem tinha sua força, seu ataque, sua defesa e sua agilidade. Muito legal, né? Vamos lá, continuando aqui, Goldeen, Seeking, Staryu, Starmie, Eve, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Snorlax e por último o Mewtwo. Eram 50 cartas dessa coleção, né? Isso aqui foi em 1999. Aí vieram os anos 2000, né? Os anos 2000 ali, início do novo século, e veio a minha coleção preferida, que eram os Tazos e Evolutazos Pokémon. Isso aqui foi uma febre colossal e absurda. Eu não me lembro de nada parecido com a febre que foi esses Tazos Pokémon. Todo lugar que você ia, escola, igreja, hospital, tudo tinha criança com esses Tazos. E eram muito valiosos. Então, para mim, essa é a coleção definitiva. Eu tenho um carinho absurdo por eles. Aqui, Spearow, Fearow, o Raichu, o Sandshrew, o Sandslash, a Clefairy, Clefable, o Vulpix, o Ninetales, o Jigglypuff, a Wigglytuff, o Zubat, aqui o Venonat, o Venomoth, o Diglett, o Dugtrio, o Farfetch, o Onix, o Cubone e o Marowak. Passando aqui, a parte de trás também é bem legal, que ele emulava as Pokébolas, né? E tinha também a questão dos poderes. Aqui tá no plásticozinho que eu uso para proteger. Está lá, ó, ganha de pedra, fogo, venenoso e elétrico. Tá vendo? Era muito legal isso aqui, gente. Vocês não têm noção. Quem viveu ali o final dos anos 90, início dos anos 2000, sabe a febre que foi isso aqui. Tá? Continuando, aqui o Rhyhorn, o Rhydon, a Chansey, que era a enfermeira da enfermeira Joy, o Tangela, um Pokémon até obscuro da primeira temporada, né? O Kangaskhan, o Mr. Mime, o Scyther, a Jinx, Pokémon polêmica também. Os lacradores Nutella aí conseguiram, né, alterar a coloração dela, que ela era toda preta, né, por questões raciais, colocaram ela como roxa, besteirada total, né? Que o Electabuzz, um dos meus preferidos, o Magmar, a luta dele com Charizard no anime é sensacional, o Pinsir, aqui o Taurus, que o Ash pega um bando no episódio, o Lapras, que o Ditto também, sensacional, que ele podia se transformar em qualquer Pokémon,
o Porygon, que teve seu episódio banido, o Kabuto e sua evolução, o Kabutops, o Aerodactyl, o Snorlax e o Articuno, que era lendário, né? Aqui continuando, as Pokébolas sensacionais, né? Aqui os Zapdos, que era outro pássaro lendário, o Moltres, que inclusive aparece no episódio da Liga Pokémon. Aqui é a evolução do Dratini com Dragonair e o Dragonite, que é um dos meus preferidos também. Aqui começam os Evolutavos, que você mexia, eles eram holográficos. Ó, Pidgeotto, Pidgeotto e Pidgeot. Rattata e Hatcate. Aí Pikachu e o Raichu. Aí aqui vem o Nidoran macho, o Nidorino e o Nidoking, que é a Nidoran fêmea. Na verdade é o contrário, né? Esse aqui é a fêmea, esse aqui é a fêmea e esse aqui é o macho. Nidoran macho, Nidorino e Nidoking. Aqui Nidoran fêmea, Nidorina e Nidoqueen. Aqui o Paras e o Parasect, aqui o Monkey e o Primeape. Aqui muito legal, esse aqui é o Arcanine e o Growlithe. Aqui são 3, é difícil ter um com 3, é o Machoke e Machamp. Também tem 3, é o Weepinbell, o Victreebel e o Bellsprout, o Tentacool e o Tentacruel. Aqui é o Slowbro e o Slowpoke, o Magnemite e Magneton, Doldoo e Dodrio, o Seal e o Dewgong. A parte de trás dos evolutados não mudava, eram iguais. Tá vendo? Continuando aqui o Grimer e o Muck, o Shelder e o Cloyster, o Drowsy e o Hypno, o Crab e o Kingler, o Voltorb e o Electrode, o Exeggcute e o Exeggutor, o Hitmonchan e o Hitmonlee, o Koffing e o Weezing, né? Aqui por último o Gyarados e a Magikarp, né? Omanite e Omastar. Isso aqui é a minha coleção preferida, sem sombra de dúvidas. Mais uma coleção de Pokémon, que era uma febre gigantesca, né? Vieram os Jockey Pokémon, que era também sensacional. Charizard, Pikachu, Meow, Chikorita. Aqui já começavam os Pokémons da temporada de Johto, né? Que era a segunda temporada do anime. Cyndaquil, Totodile, Sentret, Hoot, led by Spinarak, Chou-Chou, Pichu, Togepi, Natu, Mareep, Meryl, que o Sudowoodo, Politoed, Hoppip e Waipo. Aqui legal na parte de trás que vinham, né, os joguinhos de pedra, papel, tesoura, que era bem legal, a gente jogava isso aqui no recreio, e tinha água anti-chamas, era muito legal, cara. Sunkern, Yama, Whopper, Murkrow, Misdreavus, Unknown, que teve até um filme, o Wobbuffet, que é o meu Pokémon preferido de todos. Eu amo o Wobbuffet. Girafarig, Pineco, Dunsparce, Gligar, Snubbull, Quillfish, Scizor, Shuckle, Heracross, Sneasel, Teddiursa, Slugma, Swinub. E continua. E a traseira também, igual. Aí Corsola, Hemorrhage, Delibird, Mantine, Skarmory, Houndour, Kingdra, Phanpy, Stantler, Smeargle, Tyrog, Hitmontop, Smolchan, Elakid, Magby, Miltank, Entei, Larvitar, Lugia e Ho-Oh. Aqui é a parte de trás, né? Isso aqui foi 2001, se eu não me engano, essa coleção. E aqui voltando, acho que foi 99 também, as do Ligmon, né? Ligmon, o Digimon também foi uma febre absurda, né? Logo após a febre de Pokémon, veio uma época ali que Digimon também estava muito forte.
E vieram esses Ligmon, que também me marcaram demais, essas coleções aqui, né? Que tinha a Angélica cantando a abertura do desenho, era muito legal, cara. Época boa demais. Que a parte de trás ele formava tipo um quebra-cabeça, com os brasões, né, dos personagens. O nome dessa coleção era Ligmon Digimon. Muito, muito legal. Isso me traz uma nostalgia enorme. Era muito divertido brincar com isso aqui, cara. Aqui mais brasões. E eles fechavam com esses que formavam um desenho, né? Eu não vou tirar daqui porque tá tudo plastificado, tudo bonitinho, mas formava um desenho final. Guardar aqui com cuidado, que essa é minha coleção preferida. Então tem que ter um pouco mais de capricho. Para mostrar o último fichário que eu tenho aqui, né? Que ele é com as coleções mais recentes. Quer dizer, recentes, as últimas que eu colecionei, né? Que foram essas aqui do Chester Cheetos na Máquina do Tempo, né? Que era muito legal, mostrava o passado, o futuro. Poxa, isso aqui acho que foi uma das coleções que eu mais me empenhei para completar. Foi essa aqui, né? E também tinha uns Magic Tazos holográficos, né? Aí aqui na parte de trás sempre tinha umas curiosidades, ó. Os Vikings, Ano Zero, Reis Antigos, sempre tinha uma curiosidade. Então, além de você brincar com isso aqui, você ainda aprendia bastante. Era uma coisa que não poderia ter acabado. Deveria ter continuado, né? Porque isso aqui influenciou positivamente muitas crianças, né? Aprenderem sobre história, geografia. Inclusive tem uma outra coleção aqui que eu vou mostrar que é geografia pura. Aqui na parte de trás, curiosidades. Continuando aqui, e se encerra aqui em 2020, no futuro. 2220, né? No futuro. Falando em geografia, né? Vou virar aqui que tá difícil. Aqui era o Cadê Chester Cheetos, né? Uma coleção maravilhosa também, ó. Brasil. Aí tinha atrás falando das capitais, México, Estados Unidos. Muitas capitais eu aprendi nessas cartinhas aqui, ó. Inglaterra, China, Austrália, Japão, Espanha, Rússia, Itália. Era uma coisa maravilhosa, né? Hoje em dia, as crianças não sei, cara. Não sei se elas iriam achar muito simples isso aqui. Eu sei que eu amava. Ficava horas olhando esses desenhos. Era uma época muito especial, né? Esse aqui é bem pouquinho, são 30 cartas apenas. Coreia do Sul e a Argentina é a última. E aqui uma das minhas preferidas de todas, né? Aqui as capitais que eu falei para vocês, ó. Nova Zelândia, Peru, que eram os personagens do Cartoon Network na Copa. Isso aqui é 2002, na época da Copa do Japão. Eles fizeram o Johnny Bravo e voltou os Tazos, né, redondos, que eram maravilhosos, ó. Meninas superpoderosas. Esse aqui é muito marcante para mim. Jogada ensaiada. O Fuse Confusão, a Lindinha, as meninas, o Macaco Louco. Aqui a Vaca e o Frango. Cara, como é bom olhar isso aqui e ver isso de novo. Uma nostalgia muito, muito grande. E aqui atrás era aquele mesmo esquema. Você podia brincar de habilidade, velocidade, condição física, força do chute. Era muito legal, cara. E continuava a Vaca e o Frango, o Senhor Bum de Fora. Aqui já vinha o Dexter, né? O laboratório de Dexter. Ele com a Didi. Que época maravilhosa, cara. Que saudade. Que Dudu e Edu, que eu amava. Principalmente esse personagem, que acho que é o Du. Ou era o Dudu, não lembro. Sei que esse aqui de amarelo era o Edu. Eu sei que eu gostava demais desse desenho, cara. Do Dudu e Edu era sensacional. Aqui continuando. E os últimos aqui
normais, né? São os Tom e Jerry, os Flintstones e o Scooby-Doo e o Salsicha. Aqui vieram os pratas, né? Começava que era cada um com sua posição. O goleiro era o Frango, lateral direito a Lindinha, o zagueiro central Johnny Bravo, o quarto zagueiro a Vaca, o volante era o Dexter, o lateral esquerdo era Docinho, o ponta direita era Didi, o meia esquerdo era o Du, né? O centroavante era o Dudu, o meia direita era o Edu, o ponta esquerda era a Florzinha, o técnico era o Scooby-Doo. Muito legal, né? Atrás era igual, não tinha diferença não. Potência, a mesma coisa. Preparador físico era o Tom e o mascote era o Jerry. Aí começavam os dourados, esses aqui já são raros, né? De serem conseguidos hoje em bom estado. Aí tinha a seleção do Bravo, eles eram maiores, ó, dá para ver o tamanho desse prata para esse. Que é a seleção poderosa, seleção é o bicho, seleção genial, seleção dos manos, seleção Toon e por último aqui Copa Toon, né, a taça e alguns personagens aqui. Muito legal, isso é nostalgia tremenda, né? E aqui por último, a última coleção que eu fiz, né, mostrando aqui atrás, ó. A última coleção que eu fiz foi da Shuriken do Naruto, né, que foi o último desenho assim que realmente eu acompanhei. Depois eu comecei a trabalhar, não deu mais para acompanhar nada, né? Mas eu gostava muito de Naruto. A parte de trás era igual, ó, não tinha. Já começava a cair bastante a qualidade aqui, né? Choji, a Ino, o Neji, o Rock Lee, a Tenten, o Kiba, o Shino, a Hinata, o Iruka Sensei, que o Gai Sensei, o Azuma, a Kurenai, o Gaara, o Kankuro, a Temari, o Haku, o Zabuza e o Orochimaru, que era o meu personagem, é até hoje meu personagem preferido. Orochimaru, o melhor vilão de anime pra mim, sem dúvida. Aqui o Kabuto, né? O terceiro Hokage, o Sarutobi Sensei e o Jiraiya. Então era isso, minhas coleções de Tazos aí. Tem um álbum ali, depois eu vou mostrar meus álbuns pra vocês. Mas por enquanto eu só queria focar mesmo nessa coleção de Tazos. Encerrando por aqui que o vídeo já tá enorme.